Muito obrigado pela presença. Esses aplausos são para si, pelo trabalho que tem estado a desenvolver no campo das letras, da literatura. Está em Maputo, Moçambique, para um projeto muito interessante que faz uma união de esforços, Centro Cultural Franco-Moçambicano, Cultivarte e a pensar o livro nos países que falam a língua portuguesa. Bem-vinda a Moçambique, a saúde está em dia? Está ótimo. Para mim é a minha primeira estadia em Moçambique e é uma descoberta mesmo. Ok. Qual é a primeira grande impressão que tem de Maputo e de Moçambique? É uma cidade siderante e cheia de energia. Ok. E com bons encontros. O melhor que há são as pessoas, são os espaços? É um conjunto de pessoas muito humanas e espaços de curiosidade, variedade. Ok. O livro, o que há de relevante é se pensar e repensar sobre o livro nos nossos países, a sua circulação e as histórias que muitas vezes não chegam a cada território desses países e isso, que desafios lança aos editores? Bem, assim, eu sou uma editora, eu dirijo uma editora em Paris, em França, e portanto sou portuguesa e francesa, e dirijo uma editora independente. Aqui estou no âmbito, finalmente, de encontros com editores e com autores também, e a rede um bocado do livro, que também são independentes, e para ver quais são todos os passos necessários para poder fazer com que um livro exista, que um autor possa escrever, que o livro possa chegar ao leitor e que haja leitores também. Isso é que é muito importante. Isso é que é muito importante. Portanto, o trabalho é enorme. Aqui e também em França. Ok. O que há de comum em termos de desafios, mas também em termos de sucessos e oportunidades nos nossos países? Quando diz os nossos países, está a falar entre... Nós que falamos a língua portuguesa, mas também a partir a olhar para a grande extensão, a partir da França, né? Pois, quer dizer, a nível de língua portuguesa, eu acho que há necessidade de conseguir fazer circular os autores de diferentes, quer dizer, que não seja só, por exemplo, de Portugal ao Brasil para a África, mas dos países africanos também para Portugal e Brasil. Já há coisas que já há uma boa circulação, mas acho que há um melhor conhecimento, talvez, e talvez das novas gerações. Isso seria bastante importante. Depois, a nível que vai mais longe do que a língua portuguesa, que eu posso falar, portanto, digamos, do mundo francófono, já há um grande interesse pela literatura, por exemplo, moçambicana, mas há mais que fazer, mas há um trabalho bastante intenso de, se calhar, levar autores, de fazer mais traduções. É um trabalho bastante complexo. Ok. Trabalha em França, numa editora independente que faz a ponte com os países falantes de língua portuguesa. Qual tem sido o grande papel da França nesse sentido de ser uma ponte estratégica para a circulação do livro? A França é um país bastante dinâmico para isso, porque tem uma política do livro interna e exterior bastante importante, porque tem estruturas também que apoiam a tradução de livros franceses para o exterior, mas também de livros estrangeiros para o francês. Portanto, não seria possível publicar literatura, por exemplo, portuguesa, mesmo espanhola, ou moçambicana, ou brasileira, sem um certo apoio, porque quando é preciso comprar direitos, fazer tradução e publicar, torna o livro bastante caro. As instituições, né? Neste caso, que apoiam as políticas públicas orientadas para o apoio ao livro? As políticas públicas são muito importantes e depois há uma história também importante que faz com que a França é o país que tem a rede de livrarias mais importantes do mundo. E isso é muito importante para chegar a um público. E também permite fazer tiragens mais importantes, ter livros com preços mais baixos. Isso é um conjunto. E, portanto, como editor independente também há uma luta, uma resistência que tem que se ter em França, que não é o mesmo, as realidades não são as mesmas em França e em Moçambique, mas também temos lutas de resistência para poder existir. Exato. E em termos de poder e, acima de tudo, o trabalho de influenciar as decisões estratégicas que vão beneficiar a circulação do livro, a edição de livros, até a tradução de livros. Que experiências acha que a França carrega nesse sentido?
Bem, a França tem um papel importante porque está presente também em muitos países, por exemplo, o Centro Cultural Franco-Moçambicano, estando cá e instalado em Maputo e trabalhando muito portanto, entre a língua portuguesa e a língua francesa, tendo uma mediateca, tendo encontros, participando em encontros de autores. É no fundo uma política bem quase de soft power, não é? Nos dois sentidos. Sim. E isso é muito importante. E o livro, isso é um dos veículos mais simples e mais importantes. Ok. Ainda bem que fala sobre isso, né? Como é que a arte, a cultura é uma extensão da política externa dos países. Quando fala de soft power, acho que nos remete a esse território. Como é que o livro reforça a necessidade dos países de língua portuguesa e também a França na sua relação com os países de língua portuguesa? Como é que se reforça os grandes desafios que há de tornar o livro um fator muito importante de extensão da política externa e de soft power dos países? Bem, como é que se reforça? Bem, é assim, quando há vontade do Estado, consegue-se mais facilmente, mas é evidente que o livro, que seja pelo romance, pela poesia, ou que seja por livros de ciências humanas, não é? Uma história, um livro de história, um livro de geografia ou de economia, uma pesquisa, é uma maneira de contar-se a si próprio, de contar um país, por exemplo. Ou um posicionamento, não é? Um posicionamento. A literatura, contando romances, histórias, é uma ficção, é uma maneira mas também de ver um país, de como é que o país, de dar outro olhar do mundo vindo desse país. Portanto, Moçambique tem tanta legitimidade em dar uma visão do mundo, do seu país, mas também do mundo, como um americano, um inglês ou um chinês. Portanto, depois é uma questão mais de oportunidades, não é? Isso. Alguns têm mais força e já têm redes importantes. A questão é conseguir convencer e dar a ler oportunidade também aos outros de ler esses livros. Exato. Que podem ter também outras formas. Há o livro papel, há o livro digital, mas há muito que fazer. Mas no fundo, não há. É mesmo uma questão de reivindicar esse direito de existir. Ok. E o que não pode haver é o descaso, né? Em relação ao que se produz, as histórias que se produzem e como é que essas histórias, esses livros, podem marcar a presença das nações no mundo. Como é que são uma ponte muito importante para que os países dialoguem com o mundo e se façam ouvir e conhecer e ampliem as suas vozes. Concorda? Isso é muito importante e há estruturas já que perceberam isso, quer dizer que a narrativa de um país, a narrativa que não é uma coisa, não é um discurso necessariamente nacional, mas é a narrativa que é criada pelas pessoas que vivem num país. Quer dizer, no fundo, às vezes contam uma história local, mas vão tratar de questões universais. Portanto, é importante dar isso a ler a todos e acho que é um enriquecimento. Eu acho que um leitor francês que ler uma história moçambicana, uma realidade moçambicana, vai só trazer-lhe riqueza para si próprio. Claro. Em vez de ficar fechado no seu mundo e na sua visão um bocado pequena. Pois. E é muito importante que isso se converse também numa ótica de busca de novas liberdades para os países, né? Sobretudo os países africanos, ainda bem que é editora e trabalha com os países que falam a língua portuguesa, nesse sentido também de os países terem a oportunidade de mostrar a sua narrativa de fatos, a versão dos seus enredos na sua própria ótica. Sim. Eu queria ouvir o seu pensamento sobre isto. Qual é o papel de uma editora independente que carrega também outros países e outras realidades para fazer valer essa versão dos fatos na ótica dos próprios países? É assim, é um bocado, é uma luta um bocado. Eu posso aí falar mais do meu trabalho em França, não é? Quer dizer, nós já existimos há 34 anos, somos respeitados como editora independente, já temos mais de 300 livros publicados, muitos títulos, bastante literatura e tentamos publicar literatura contemporânea, portanto também de língua portuguesa. Para nós impor e vender livros de literatura de língua portuguesa, portanto, temos publicado um autor
muito conhecido cá, que é o Miyakoto, mas também publicámos o Onuana, também publicámos o Suleiman Kassamo, e há outros editores, por exemplo, a Paulina Chissiane está a ser publicada agora por um pequeno editor também em França. É uma luta porque há mesmo para ter uma ideia, no conjunto do que é traduzido em França, mesmo com todos os apoios que pode haver, a tradução de literatura de língua portuguesa, tudo em conjunto, é menos de 1% de tudo o que é traduzido. O que é traduzido de língua inglesa é 60%. É muito pouco ainda. É muito pouco e, no entanto, o português é a terceira língua europeia falada no mundo. E que mais cresce, né? E que mais cresce, que é uma língua que está em expansão e que muito rica e que vai se enriquecendo também pela a riqueza das outras línguas que vivem com elas nos diferentes países de língua portuguesa. Portanto, nós quando vamos para as livrarias e tentamos distribuir, como somos um bocado uma referência, os livros são bem aceitos, mas tem que haver um acompanhamento e temos que conseguir convencer que esse discurso é tão válido como um discurso inglês ou americano. Portanto, é um bocado... Temos uma luta... Colocar no mesmo nível, na mesma categoria, tem sido um grande desafio. É. E às vezes com autores de melhor qualidade, não há nada a dizer. Não é uma questão da qualidade, não é a Não é qualidade, é uma questão que as pessoas vão para o que conhecem e têm medo de ir para o que não conhecem. O desconhecido, não é? Né? Para o desconhecido. Mas a França tem sido um país que tem se interessado bastante, que tem uma abertura bastante grande e tenta, há muitos livreiros que tentam defender e são nossos parceiros para defender uma literatura outra. Mas qual é a razão dessa nuvem cinzenta em relação à resistência quando se trata do maior investimento para a publicação de títulos em português? Qual é a razão dessa nuvem cinzenta? Há um trabalho de diplomacia que tem que ser levado a cabo, há um conjunto de fatores para além da própria língua e também de mecanismos não só inerentes à cultura ou à arte. Há outros movimentos paralelos que devem ser considerados. Sim, há muitas coisas, porque pronto, como eu sou uma editora independente, mesmo em França eu faço parte e fui bastante motor em associações para tentar juntar as forças dos diferentes intervenientes, né? Independentes e também com outros interlocutores do mundo e da rede do livro para poder existir e nós somos, e no fundo às vezes somos mais criadores de ideias do que grupos bem instalados. Mas mesmo um país como a França, que tem uma política de tradução, por exemplo, às vezes pode ter dificuldades e há menos direitos de livros franceses vendidos no mundo do que ingleses, não é? Portanto, também essa luta existe. Portanto, quando vimos de Portugal, Moçambique, Angola, o trabalho ainda é mais complicado, mas isso tem que ser acompanhado talvez de uma política nacional que deseja a expansão e que percebe que essas narrativas também ajudam a existir no mundo, que pode também ajudar a acompanhar uma existência geral. Não se trata só de cultura, é uma questão de existir e de saber o que é que nós somos e o que é que os outros são. Também e dar meios também e capacidades aos autores de poder ser vistos internacionalmente, portanto uma política também um bocadinho de diplomacia cultural, dar capacidade aos editores de poder imprimir, publicar, ter acesso a materiais mais baratos, poder ter leitores, portanto é um viajarem, portanto é um trabalho grande, mas que tem que se levar a cabo. Tem que se levar a cabo. E é preciso criar uma estrutura para isso. São instituições e é um trabalho também de advocacia, de lobby. Nesse sentido de advocacia, eu penso que o seu trabalho, que é Maputo, também vai, de certo modo, ter impacto nesse exercício de advocacia e lobby. Nesse sentido, queria ouvir um pouco o seu entendimento sobre isto. Como é que os editores, as editoras podem juntar esforços e criarem uma atmosfera que permita que isso aconteça? Então, é assim, acho que aqui já em Moçambique há várias estruturas e associações que fazem um ótimo trabalho.
Acontece que também eu estou um bocado convidada pelo o Centro Cultural Franco-Moçambicano, também há o programa Procultura, que fazem também um ótimo trabalho e tentam desenvolver não só para o livro, mas também para tudo o que se chama agora as ICC, que é as indústrias Culturais e criativas. Culturais e criativas, portanto isso tudo acompanha, não é? Mas o que eu acredito, porque já nas trocas que eu tive em pouco tempo, porque eu não estou cá há muitos dias, mas tem sido muito intenso, penso que as minhas reações e o que eu tenho dito da minha experiência dá ideias, mas que também o que eu tenho visto e o que se tem feito cá dão ideias também para o que se pode fazer, por exemplo, em França. Portanto, as coisas nunca vão num só sentido. Sim, Moçambique tem muito a ensinar, né? Tem muito. Por exemplo? Por exemplo, pronto, não sei, eu vi agora que existe uma estrutura que eu achei muito original que se chama a Chapateca. Chapateca, sim, o projeto Chapateca. Chapateca, claro que isso também são coisas que já foram feitas noutros países, de outra forma, mas é muito, muito inovador, com muito engenhoso e, portanto, eu até às vezes ponho-me a pensar, porque a leitura em França, temos um muito bom nível de leitura em França. Quer dizer, uma cultura de leitura, não é? Sim, uma cultura de leitura, mas está a baixar. Quer dizer, em Moçambique tem que subir, absolutamente, mas em França está a baixar. Portanto, temos também que lutar e algumas ideias que eu posso ver de coisas que estão a ser feitas para poder desenvolver a leitura podem ser, se calhar, também por nós utilizadas para impedir de baixar a leitura. Isso. Há muito a se receber e há muito a se dar. Isso é muito interessante. Muito obrigado pela sua presença, Ana Lima. Muito obrigada. Sobre a agenda dos próximos dias, algo especial que queira partilhar com os telespectadores, para encontros, conversas, à volta da agenda interessante que tem em Maputo? Vai haver um encontro amanhã, quarta-feira à tarde, no no Centro Cultural Franco-Moçambicano, de encontros entre editores e autores. Acho que aí pode ser interessante uma colaboração para os que se interessam pelo mundo do livro. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigada. Até já.